Dia de reapresentação ontem lá em Porangabuçu, jogadores de volta após férias, e Léo Condé falou um pouquinho sobre suas expectativas, a percepção, enfim, o que deve ser feito nessa preparação. O Ceará vai ter alguns dias de preparação, né? Só volta a jogar no dia 9, cara, contra o Sport pela Copa do Nordeste. Lembrando que é um jogo que é jogo único e não dá mais para trazer nenhum jogador novo para essa competição não, né? A inscrição já se encerrou, o Ceará vai ter que se virar com o que tem. Todas as equipes vão ter que se virar com o que tem. Vou comentar um pouquinho sobre isso e sobre retorno, jogadores voltando, tem novidades aí nos treinamentos, jogadores que saíram, enfim, trazer o resumo de tudo que envolve o Vozão. Gosta desse tipo de vídeo? Deixa o like, compartilha, manda pra geral. Quem puder, seja membro do BPR, o membro tem a mensagem em destaque por aqui. E também, cara, você quer ser membro, pode ser pelo Live Pix, tá? Tem a opção de você ser membro e entrar no nosso grupo do Zap. Só não dá pra ter a mensagem em destaque no YouTube, mas você pode também nos apoiar através do QR Code que tem aí na tela. Vamos pro vídeo! Simbora, galera, vamos lá falar aí um pouquinho sobre tudo que está envolvendo esse retorno do Ceará. O Ceará retornou aos treinamentos lá em Porangabuçu, tem imagens lá na Vozão TV, né? Tá aí imagens dos jogadores retornando, nos seus estilos e tal. Tá aí Galeano, Marcos Vitor, enfim, né? Jogadores retornando. Quem não retornou foi Lelê. Lelê foi negociado, acabou rendendo quase 2 milhões de reais, né? O jogador que era emprestado ao Vozão teve essa fatia aí do acordo que traz esse valor para o Ceará. Também Recalde e Martinez não se representaram, estão fora dos planos do Vozão. Em breve a gente deve saber aí o destino, né, desses jogadores que infelizmente não conseguiram se adaptar, não conseguiram realmente ter espaço na equipe do Léo Condé. Mas a gente está vendo aí imagens do Alho, né? Olha o Alho aí, né? Nosso querido Ailon, treinando normalmente, faz parte dos jogadores que estão retornando, né? Daqui a pouco eu falo sobre os jogadores que estão à disposição novamente. O goleiro Richard aí também fazendo seu treinamento físico, enfim, cara. Dia de academia, de treinamento físico, preparação. E Léo Condé falou um pouquinho sobre essa preparação do Ceará. Vamos ouvir o Léo Condé aí. O clube liberou os atletas para um pequeno período de férias, e agora nós temos aí 2 semanas e meia de trabalho, onde a gente vai procurar otimizar bem esse período que a gente vai ter de trabalho, para que a gente possa voltar de uma maneira bastante positiva, até porque a gente sabe que os adversários também estão se reforçando. A gente sabe aquelas equipes que não fizeram a primeira parte de temporada tão boa também está se mobilizando, então a gente tem que estar muito bem preparado para que a gente possa voltar estruturado e continuar com esse bom caminho que a gente iniciou no início da temporada. Tá aí, Léo Condé falando, né? Justamente esse alerta. Legal ver o Luiz Otávio também aí nos treinamentos físicos e tal, Rômulo, enfim. Mas o Léo Condé falando dessa importância de voltar bem, né, cara? Os times que estão mal no Brasileirão vão voltar mudados, com mais contratações, né? Com aquela vontade de dar a volta por cima. O Ceará tem que estar preparado que vai ser um campeonato diferente. Vamos ver o que é que o Léo Condé falou mais. A gente fez uma primeira parte aí muito positiva, né? Conquistando o título estadual, avançamos na Copa do Nordeste e principalmente um início de brasileiro, digamos assim, satisfatório. É claro que o desafio agora é maior, né? Temos pela frente aí Copa do Nordeste, fase eliminatória, temos também muitas rodadas do Campeonato Brasileiro. E a gente espera, mais uma vez, corresponder junto com os atletas, com todo o staff, comissão, direção e com certeza com o apoio do nosso torcedor, a gente continuar forte, principalmente dentro dos nossos domínios. Aí, Léo Condé tem que continuar forte no Castelão, né, cara? Continua a mesma forma, é o mesmo foco, saber que foi uma boa primeira parte, né? Não foi excepcional, mas foi boa. A gente pode cravar assim. O Ceará fez uma boa pontuação até agora. Vou já botar novamente a tabela, né, pra galera relembrar a tabela da Série A. Mas antes disso tem Copa do Nordeste, né? Antes disso tem Copa do Nordeste, e Copa do Nordeste é um jogo único contra a equipe do Sport. Uma informação sobre esse jogo, cara, é que os novos contratados não vão poder atuar, tá? Até porque a janela vai abrir depois, né? E mesmo assim a inscrição para a Copa do Nordeste já foi encerrada. Ou seja, Pedro Augusto, aquele mesmo, nosso queridão Pedro Augusto, rapaz,
Até hoje eu lembro daquele belo pênalti que ele cobrou. Ali foi um motivo de muita alegria. Nosso ídolo. Pedro Augusto foi pro Sport, né? Saiu do Fortaleza, foi pro Sport, mas não vai poder atuar, né? Porque de fato as inscrições foram encerradas. Tem até matéria no GE sobre isso, né? Foi na noite de sexta-feira. Que dia foi isso aqui? Dia 6. 6 de junho, então. Até tá aqui na tela para vocês, tá meio ruim, né? Mas tá aí na tela para vocês. No dia 6 de junho foram encerradas as inscrições aí para a Copa do Nordeste. Ou seja, quem se inscreveu, se inscreveu. Quem não se inscreveu, até que haja uma janela excepcional para a Copa do Nordeste, né? Um novo prazo de inscrição, não se inscreve mais, tá, galera? Vamos relembrar a Série A, né? Faz tempo que eu não abro a tabela da Série A. Tá todo mundo assistindo o Mundial e tal. A gente ficou um pouco aí sem ver, né? Pelo menos eu. Nunca mais eu vi, mas vamos reabrir aqui porque a temporada recomeça com essa preparação do Ceará. E a gente precisa ficar ligado aí nessa preparação do Vozão, tá? Tá aqui na tela para vocês. Tá aí, ó. O Vozão está na 12ª posição, 15 pontos. Em relação ao Z4, são 4 pontos de diferença. É aquela coisa, não tá, né, desesperador, mas não tá tão confortável assim. 4 pontos é basicamente 2 rodadas, né? Então, assim, o Ceará precisa continuar pontuando. Vai ter um grande desafio pelo Brasileirão. Logo que voltar, tem o clássico contra o Sport. Depois, alguns dias depois, tem o clássico Rei, que é justamente contra um Fortaleza que tá doido para sair dessa 18ª posição, zona de rebaixamento, crise lá no nosso rival. E a gente sabe, né, pela história, às vezes um clássico Rei ajuda um rival a sair da crise. Já aconteceu isso em 2022, a gente não pode deixar acontecer novamente. É muito importante o Ceará não perder essa partida. E aí vai ter sequência muito pesada, vai ter Corinthians, tem também o Mirassol, enfim. Em julho são muitos jogos. Ontem eu trouxe um vídeo sobre isso e vai ser um mês muito importante, por isso que é muito importante essa preparação ser muito bem feita, né? A gente aguarda isso, tá bom? E aguarda contratações, né, galera? Convenhamos que a gente aguarda aí as contratações. O Danilo Queiroz falou sobre um jogador já quase acertado com o Ceará, um atacante, e de fato tá na lista do Ceará, né? Até porque saiu o Martini, saiu o Recalde, saiu o Lelê. O Ceará precisa trazer aí pelo menos 2 atacantes que venham e ajudem e sejam opções para quem sabe ser titular ou brigar pela titularidade. Então é possível que o Ceará faça pelo menos 2 contratações de atacantes de lado, quem sabe até um ali que possa ser de lado ou centralizado, né? E jogador de meio campo, todo mundo sabe que o Vozão precisa ali de jogador, principalmente na volância, um jogador de passe mais refinado, talvez com maior estatura. A gente aguarda esses nomes, talvez, nos próximos dias ou nas próximas semanas, no máximo, e até a próxima semana que vem, até a próxima semana, desculpa, será deve ter alguma especulação envolvendo jogador de meio campo, tá? Hoje a gente tenta fazer uma live, cara, sobre jogadores que ficam, jogadores que podem ainda sair, jogadores que podem vir. Então fica ligado com a gente, mais tarde no BPR, 8 da noite, livezinha para bater um papo com vocês. E segue aí a gente nas redes sociais, @BPRVozão, que todo dia tem conteúdo pra galera. Tá rolando Mundial, mas não deixa de ter também, né, aquele interesse de saber das últimas do Vozão. Então fica ligado com a gente. Deixa aquele like, chegou aqui, cara, tem um botão de hype aqui nos comentários. Aperta em cima, que é muito, muito importante ao engajamento de vocês. Fechou? É isso. Até mais tarde. Tamo junto. Bora, Vozão.